Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Cristiane Chagas. Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Sejam todos bem-vindos, mas antes da nossa aula, como de costume, vamos a mais uma reflexão do dia. Viva um dia de cada vez. Foque-se nas coisas boas da sua vida, né? E sorria mesmo quando não parecer ter razões para poder sorrir, certo? Então, todos os dias em que acordamos, devemos lembrar, né, que aquele dia é mais um dia de oportunidade de vida, né? Lembrar também que o Senhor está nos dando mais um dia para poder respirar e fazer tudo aquilo que não realizamos no dia anterior, certo? Mas também nem todos os dias são de felicidades, eu sei disso. Mas há dias de aflições, de tristezas, né? A qual devemos colocar a nossa fé em ação para poder vencer esses dias ruins, tá? Por isso, levante sua cabeça, sorria, mesmo que não haja motivos para isso, tá? Pois tenha certeza, gente, que dias melhores virão, viveremos o melhor de Deus na nossa vida. Isso você pode ter certeza, tá bom? Então, todos os dias temos que sorrir, mesmo que não haja motivos, e agradecer principalmente a Deus por mais um dia de vida. Agora vamos lá a mais uma aula de ciências. E lá vamos nós! Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Todos com seus materiais, com seu livro didático, caderno, certo? Fazendo as atividades e prestando atenção. E sempre fazendo anotações no livro de vocês e no caderno, tá bom? Então, que hoje seja um dia abençoado, um dia muito produtivo. Mas agora vamos lá a mais uma aula. Então, hoje, turma, hoje nós vamos estudar água e os seres vivos. A importância da água para a humanidade, não é verdade? Nós vamos relatar, nós vamos conversar, vou fazer uma explicação sobre a água, né? Que é muito importante, é essencial para nós, seres vivos, e englobando todos os seres vivos, tá bom? Vamos lá iniciar mais uma aula? Aqui vamos falar um pouco do planeta Terra, né? Que ele é um imenso globo azulado. Existe cerca de 4,6 bilhões de anos, não é verdade? Quando ele, dentro desses 4,6 bilhões de anos, existe o que também que foi se formando? Os oceanos e mares, né, que tem 97%, geleiras inacessíveis, 2%, rios e lagos e fontes subterrâneas, que tem 1%. Cerca de 71% dessa superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Não esqueçam disso, tá? Do total desse volume todo, chega a ter 97,4 aproximadamente, tá? E está nos oceanos em estado líquido, tá, gente? Então a água ela é essencial. A água é essencial para o equilíbrio do ambiente natural e participa de quê? Participa de várias funções, tá? Participa de várias funções que só podem acontecer com a presença dela no organismo dos seres vivos. Porque nós seres vivos, nós necessitamos de quê? Necessitamos de água. É essencial para a nossa sobrevivência. Eu falo em geral, tá bom? Então essas seriam as porcentagens de água, mas agora eu vou explicar o restante, tá? Que vocês vão conseguir entender e relembrar o conteúdo que foi passado na aula anterior, tá? Aqui vamos falar um pouco dessa água líquida, né? Que ela é o quê? Também aparece nos rios, lagos e nas represas, infiltrada nos espaços do solo e nas rochas também, certo? Nas nuvens e nos seres vivos. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior à água do mar. Por quê? Porque essa água doce, turma, ela tem uma concentração bem inferior, bem menor do que a água salgada. Lembra que eu falei que a água salgada tem uma concentração muito grande de
de sais, né? Que o ser humano ele não consegue ingerir, não consegue tomar essa água, porque a concentração é bem maior. Já essa água doce, a concentração dela é inferior à água do mar, tá? E por isso que chamamos de água doce, que corresponde a cerca de 2,6% de água do total do planeta. Beleza? Então, preste atenção. A água, então, ela é um elemento presente em basicamente tudo que envolve o planeta Terra. Ela cobre cerca de 71%, lembra que eu falei? 71% da superfície no estado líquido, tá? E está presente nos oceanos, mares, lagos, além da sua utilidade no seu cotidiano, tá? Como o preparo de alimento, higienização, hidratação do corpo, entre outras situações. Então, quando eu falo que a água, ela basicamente ela envolve todo o nosso planeta Terra, né? E também ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? A água, em seu estado líquido, ela não possui o que? Forma própria. Ela assume o que? O formato de recipiente no qual estiver contida, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da água do estado sólido, né? Então aqui nós temos essa porcentagem que é cerca de 1,8% da água doce do planeta, ela é concentrada em estado sólido, tá? Formando grandes massas de gelo nas regiões próximas da onde, professora? Próxima dos polos e do topo de montanhas, tá? Muito elevadas. Então essa água já nesse estado sólido aí, né? Nesse estado sólido tem forma regular, que pode ser concentrada em forma de quê? Em forma de gelo, neve e granizo. Já as águas subterrâneas, elas correspondem a cerca de 0,96 de água doce que está disponível aonde? Nos rios, nos lagos, certo? Já no estado gasoso, gente, o que acontece? No estado gasoso, a água também não tem forma própria, tá? Apesar de não ser visível a olho nu. E também ela é muito presente onde? Na vida humana, como no ar que respiramos. Nesse estado, a molécula é tão pequena que não dá para notar. A água encontrada nesse estado gasoso é quando passa pelo processo de evaporação. Isso já acontece no ciclo, né, de evaporação, o ciclo da água, né? A água evapora na atmosfera, por exemplo, condensa e se transforma em pequenas gotas, formando o quê? Formando as nuvens, tá bom? Então, essa molécula de água, ela é composta por quem? Ela é composta pelo hidrogênio e oxigênio. Quando eu falo hidrogênio e oxigênio, eu estou me referindo a H2O, tá? E está presente na Terra, nos estados líquido, gasoso, certo? Sólido. Em nosso planeta, ela ocupa cerca de 71% de toda a superfície. E também ela está nos lençóis freáticos, muito abaixo do solo, tá? A água é de suma importância para todos os seres vivos, tá? Mais diversos, desde os micróbios até as plantas. Então, quando eu falo de todos os seres vivos, eu estou englobando tudo, tá? Como foi relatado, desde os micróbios até as plantas. Então, ela é essencial, tá bom? A vida na Terra é originária de meios líquidos da Terra primitiva. Além disso, a água tem uma importância também econômica e também ambiental, tá, gente? Dentro dos seres vivos, é indispensável a água, tá? No caso aqui, nós temos o quê? Um recém-nascido. Um recém-nascido humano, ele tem cerca de 2,4 quilos de água. Apenas 600 gramas de quê? 600 gramas de outros componentes. Isso se explica pelo fato de meio de desenvolvimento do feto ser tão aquoso
ser tão aquoso de sua mãe, no caso, por isso que o feto, ele é aquoso, porque ele tem essa porcentagem de água, tá? Isso eu relatei para vocês um pouquinho sobre o estado gasoso, que eu falei aqui do estado sólido, falei um pouco sobre o estado gasoso, e dentro do estado gasoso também relatei a importância da água, tá? A importância da evaporação também, que vocês com certeza irão lembrar o ciclo da evaporação, tá? Que acontece a evaporação. Aqui nós temos o que? A presença de água. A presença de água nos seres vivos. A importância da presença de água nos seres vivos. Que seria o quê? Um dos fatores que possibilitaram o surgimento e a manutenção da vida da Terra é a existência de água, né? Ela é um dos principais componentes da biosfera e cobre a maior parte do planeta. Nessa biosfera, gente, o que seria a biosfera? A biosfera é tudo onde existe vida, né? A biosfera existe diversos ecossistemas também, ou seja, diversos ambientes na Terra, que são habitados por seres vivos das mais variadas formas e tamanhos, ok? Às vezes nós esquecemos que esses seres vivos têm o quê? Têm em comum a água presente na sua composição. Então, dentro da biosfera, existe o que? Existe a biosfera é onde tudo existe vida e as mais variadas formas e tamanhos de vida, certo? E muitas vezes o que acontece? Nós esquecemos que nesses seres vivos tem em comum o que? Tem em comum a água, né? Tem em comum a água, que é de suma importância para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento. Você consegue passar 2 dias sem tomar água? Não, você não consegue. Você fica desidratado, não é verdade? Você fica porque você está constantemente, você está transpirando, você tá deixando evaporar também. Então o teu organismo necessita de água, né? Você não consegue passar o máximo 2 dias sem tomar água, porque você fica desidratado. Então por isso que a água ela é de suma importância para todos os seres vivos. E essa composição seria o que, professora? Essa composição H2O, que seria esse daqui, H2O, que é de suma importância para toda a humanidade. Aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho da água viva, que ela chega a ter 95% de água na sua composição do seu corpo. A melancia e o pepino também tem o que? Tem 96% de água na sua composição também. Então, portanto, a água ela não está presente apenas nas plantas, ela também está presente em muitos animais também, tá bom? Como vocês estão vendo, essa porcentagem de água que está na água viva, olha, é a metade, né? Praticamente é 95% de água que ela tem. A melancia também tem o que? Melancia e o pepino tem 96% de água. Então, é uma porcentagem muito grande de água. Aí aqui nesses exemplos podemos observar que é como eu acabei de relatar para vocês. A água ela não está presente só nas plantas, ela está presente nos animais, né? E no corpo de todos os animais e também nas frutas, tá? Aqui, como eu relatei para vocês, que ela não está presente só nas plantas, ela também faz parte do corpo de muitos animais, certo? Então aqui é fácil, gente, aqui tem essas imagens, é fácil comprovar que o nosso corpo, por exemplo, contém água. Bebemos água várias vezes ao dia. Ingerimos muitos alimentos que contêm água e também é muito bom para a saúde, tá? Então aqui, olha, expelimos do nosso corpo vários tipos de líquido que possui o que? Que possui água, por exemplo, suor, urina e lágrimas. Tudo isso, esses exemplos que eu dei aqui, como vocês estão observando na imagem, contém água. Justamente por isso que devemos tomar bastante água.
Não esquecer de tomar água, sempre tomando, não tô com sede, mas tem que tomar água, tem que lubrificar o teu corpo. Porque você está fazendo o quê? Você está expelindo essas águas constantemente no teu suor, na tua urina, não é verdade? Até na tua lágrima também está saindo essa porcentagem de água. E o teu corpo, cada órgão do teu corpo tem uma porcentagem de água. Então, se você não se hidratar, não tomar água constantemente, você vai ficar desidratado. E isso vai prejudicar a saúde. Então, temos que tomar água o dia todo, o máximo uns 2 litros ou 1 litro de água no máximo. Você muitas vezes num tempo frio perdemos a vontade de tomar água, não sentimos sede, mas temos que estar com aquela garrafinha do lado hidratando, né? Tomando sempre água, hidratando a nossa garganta, tudo, e o nosso corpo também, tá bom, turma? Aqui vamos falar um pouco, afinal, o que é água? O que é água para você, né? Então, a água é uma das substâncias mais comuns no nosso planeta. Toda matéria ou substância da natureza é feita por partícula muito pequena, invisível a olho nu. Que seria o que, professora? Que seria os átomos. Então, esses átomos aqui, cada tipo de átomo, gente, ele pertence a um determinado elemento químico, tá? Os átomos como o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o cloro são exemplos de elementos químicos, tá bom? Que formam as mais diversas substâncias, como a água e o gás carbônico. Então, eles são invisíveis a olho nu, esses átomos, tá bom? No grupo, gente, nos grupos dos átomos unidos entre si, formam o que? Eles vão formar essas moléculas. Cada molécula de água, por exemplo, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? A molécula de água, ela representa pela fórmula química H2O. Não é para esquecer disso, tá bom? Então, um conjunto de moléculas de água vai formar essa fórmula química, tá? Que eu acabei de relatar para vocês. Aqui vamos falar um pouquinho dessa molécula, certo? Essa molécula de água, que seria, como vocês estão observando essas iniciais aqui, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, que tem HOH, que são essas iniciais, ó, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Se liga por ligações, o que? Covalentes, tá? Nesse tipo de ligação, esses elétrons dos átomos, eles são compartilhados, tá? Então, a fórmula angular dessas moléculas de água, com o ângulo de quê? De 104 graus e 40 minutos. Confere a substância de uma série da profundidade dessas características. Então, o que seria essa molécula? Essa molécula seria um conjunto de átomos iguais ou diferentes, tá, gente? Que elas vão se unir por ligações covalentes, que vocês vão ver na próxima imagem e vocês vão entender, tá? Olha aqui, a união dessas moléculas. Vocês estão observando esse copo de água? Então, aqui tá acontecendo o que? Tá acontecendo a união dessas moléculas, tá? Olha só, estudo das moléculas. A ligação covalente em uma molécula corresponde ao compartilhamento de elétrons, geralmente entre elementos não metálicos. Veja a molécula de água, por exemplo, em um composto simples. Aqui, turma, vocês estão observando o quê? Ao observar esse copo de água, o que vocês estão observando? A gente não tem ideia, nós não temos ideia que essa substância, elas são formadas por várias moléculas. Essas moléculas seriam o que? H2O. Essa fórmula, ela indica o que? Ela indica que a água, ela é composta por 3 moléculas. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Que estão compartilhando entre si, tá? Então, você pega
Você pega um copo de água, né? Você pega um copo de água aí na tua casa. Aí dentro desse copo de água, que muitas vezes nós não damos importância, tem um conjunto de moléculas iguais ou diferentes, tá? Que elas estão fazendo o quê? Que elas estão em ligação. Elas estão em ligações covalentes, que vocês estão vendo essas moléculas de água, que é H2O. Então, dentro desse copo, elas estão se formando um conjunto de átomos iguais ou diferentes, né? Que estão unidos numa ligação covalente, tá bom? Então, isso aqui seria o conjunto, esse conjunto de moléculas, tá bom? E também existe moléculas mais simples, como o do oxigênio, que é o O2, né? Que é o ar que nós respiramos. Mas nós estamos falando aqui das moléculas da água, né? Então aqui vocês estão vendo, eu coloquei essa imagem justamente para você ter uma noção. Que muitas vezes você pega um copo de água na sua casa, aí você faz uma comparação. Dentro desse copo de água tá acontecendo... É um conjunto de moléculas. Esse conjunto de moléculas, elas estão formando o que é uma ligação covalente, tá? Dessas moléculas, desses átomos. Mas eu não vou entrar muito em detalhe nesses átomos, nessas moléculas. Por quê? Porque vocês vão estudar isso mais detalhadamente, mais adiante, no decorrer das séries de vocês. Tá bom, gente? Então, nós vamos ficar até aqui nesse slide, o estudo das moléculas, as ligações covalentes da água, a importância da água e a importância dessas moléculas de H2O também, tá bom? Na próxima aula, eu vou dar continuidade falando sobre a água, a importância da água, doenças causadas pela água, tá bom? Na próxima aula a gente dá continuidade. Agora nós vamos fazer um exercício do livro de atividade, tá? Eu vou explicar a atividade, fazendo a atividade e passando aqui que eu tô aguardando vocês, tá bom? Olá, turma. Vamos lá agora a mais uma atividade. Pegue o livro de atividade, fazendo as atividades, tá bom? Nas páginas que eu vou falar para vocês, tá? Prestem bem atenção mesmo. Livro de atividade, ok? Vamos lá? Agora aqui, turma, nós vamos falar um pouquinho sobre a página 10. Ah, professora, a senhora já passou a atividade na página 10. Sim, passei, só que eu passei até a 14ª questão. Lembra que eu falei até a 14ª questão, porque a 15ª, para a próxima aula, tá? Agora você vai pegar a página 10 e você vai acompanhar comigo, porque eu estou aqui com o meu livro e você está com o de vocês aí, tá bom? Então, aqui na 15ª tá falando o quê? Um pequeno texto, né? Todo mundo acompanhando, turma. Ó, a seguir são apresentados 2 pequenos fragmentos de um texto sobre o mosquito da dengue. Aqui nesses 2 pequenos textos, o primeiro tá falando em determinadas localidades, os mosquitos migram menos na estação chuvosa, quando as poças de água são comuns e as fêmeas têm de voar pouco para encontrar um bom local para pôr seus ovos. Você vai ler o primeiro, vai ler o segundo. Na página 11, você vai responder. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Ok. Na página 11, você vai falar o quê? Após a leitura dos trechos, analise as afirmativas julgando V para verdadeiro e F para falso. Vocês já sabem disso, né? Primeiro parêntese, se for verdadeiro, ler direitinho. Se for verdadeiro, coloca. Se for falso, coloca. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Olha só. O hábito das fêmeas de mosquito de depositar seus ovos na água é um exemplo do nicho ecológico? Nicho ecológico. Lembra que eu falei do habitat, do nicho? O habitat é onde todos os animais vivem. Só que em cada habitat tem um nicho ecológico, aonde eles se reproduzem, onde eles se alimentam, o horário da alimentação. Então tá falando aqui, será que esse mosquito, ele deposita os ovos na água? É um exemplo de nicho ecológico? Com certeza, porque ele está num habitat de vários animais, mas dentro desse habitat tem um nicho ecológico, tá bom? Então essa primeira é verdadeiro. Aí você vai ler segunda, terceira e quarta e vai ver se é verdadeiro ou falso. Gente,
tem que ler o conteúdo. Não coloquem, não vai colocar por colocar, chutar, não. Tem que ler, tá bom? Porque eu estou corrigindo e se estiver errado, você vai consertar de novo, tá, meu bem? Então tem que ler direitinho, tá? Agora vamos falar um pouco das relações ecológicas. Lembra que a professora explicou sobre esse assunto, relações ecológicas? Vamos lá. Aqui, turma, tá falando. Identifique quais são as relações apresentadas e indique se elas são harmônicas, letra H, ou desarmônicas, letra D. Aqui nós temos associação entre algas e fungos, em que ambos são beneficiados sem que possam viver separadamente, chamadas links. Desculpa. Então você vai colocar, será que é um comercialismo? Será que é um mutualismo? Aí lê o conteúdo, vai lá em relações ecológicas, lê o conteúdo, aí com certeza você vai saber responder, tá bom? Segunda imagem, um pássaro que se alimenta de restos de alimento na boca do crocodilo. Olha só. Aí você vai no conteúdo, lê e responde. Terceira, uma serpente que se alimenta de um sapo. Pássaros disputando alimento. Orquídea sobre as árvores. Então, gente, olha só, a primeira atividade, como eu citei para vocês, está falando sobre os links, certo? Aí ao lado vocês estão observando que tem H e D. Se você acha que essa relação sobre os links, que eles são beneficiados, você marca a letra H. Se você acha que ele é desarmônico, você marca a letra D. Mas, se eu estou falando aqui, associação entre algas e fungos, que ambos são beneficiados, eu já estou dando a resposta para você, não é verdade? Beneficiado, então, é o quê? Uma relação harmônica, gente, de harmonia. Lembra que eu falei, quando eu falo relação harmônica, eu falo de harmonia? Então, é uma relação que não está prejudicando nenhum nem outro. Então, você vai lá no teu livro, vê qual seria, será que é comercialismo, comercialismo, mutualismo? Se for, você coloca e você tem que marcar. Será que é harmônica ou desarmônica? Eu relatei sobre tudo isso, tá bom? Não tá difícil, tá fácil. Só tem que ir no conteúdo e ler, tá, meus amores? Agora vamos lá na página 12. Aqui a página 12 tá a continuação, né? Tá falando sobre um ninho de vespas. Aí você vai ver, será que essa relação é harmônica ou desarmônica? Vai ver qual é o tipo dessa relação, marca e coloca abaixo, tá? A 17 está pedindo o quê? Leia o texto e responda as questões. Você vai ler esse texto sobre o carrapato, que vem da interação curta e intermitente, né? Você lê direitinho esse pequeno texto. Abaixo você vai responder desse texto. Qual é o tipo de relação ecológica descrito nos dois exemplos do texto? Justifica a sua resposta. B. Qual dos organismos citados nos exemplos é um ectoparasita? E qual é um endoparasita? Justifica a tua resposta. Você vai ler o texto, sempre marcando, que é muito importante. Aí você vai colocar essa sua justificativa, tá? Próxima questão. A seguir, temos algumas imagens que mostram relações ecológicas, né, entre os seres vivos sobre essas relações. Gente, então assim, olha, vocês vão, para responder até a letra B, tá? Respondendo até a letra B. Essa próxima questão que eu acabei de ler para vocês, para você marcar A, B e C, deixa para a próxima aula. Eu estou pedindo até a 17, que onde tem esse texto aqui, você vai responder a letra A e a letra B. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo que nós vamos relatar essas imagens aqui de baixo, tá bom? Então, a atividade do livro de atividade vai ficar até a página 12, até a letra B. Não esqueçam disso, tá bom? Então, eu estou aqui aguardando as atividades, você vai copiando, vai respondendo e mostrando para a professora que eu vou corrigir com vocês, tá? Não esquecendo novamente
Por favor, tire as fotos bem legível. A caligrafia, faz um esforço. Tenta fazer bonitinha a caligrafia, tá bom? Para mim poder, para a professora poder corrigir direitinho, porque muitas vezes não dá para visualizar e eu peço novamente para você, tá bom? Então, tira uma foto bem legível e a caligrafia que a professora dê para entender. Tá, gente? Eu sei que você é capaz. Eu estou aguardando aqui, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.